Deixa eu ver aqui como estamos. Parece que para o Instagram é um outro software que tem que baixar. E para o X precisa de uma conta premium para criar a transmissão. Interessante, não sabia. Tem que desativar aqui, remover. Preciso pagar um mêsinho, né, para ver como é que é. Começamos mais um Vibe Coding. Aqui eu estou gravando a minha tela e nós estamos ao vivo. Primeira live aqui do canal, esse ano de 2026. E eu também estou com o pessoal lá no TikTok. E aí tá entrando o pessoal aqui do TikTok, meio que aleatório. Mas a ideia é mostrar um pouco de Vibe Coding. Se você não sabe o que é Vibe Coding, é uma nova onda que está surgindo aí para que você consiga codificar sem precisar saber nada de código. Parece ser diferentão, né? Mas é exatamente isso daí que você entendeu. Bom, aqui eu tenho o Cloud Code aberto. Eu vou dar o primeiro comando. Eu vou ensinar algumas coisas básicas aqui para que você consiga aprender aí a codificar. Primeira coisa que você tem que fazer é ter o Cloud Code instalado na sua máquina. Se você ainda não tem, você pode ir no youtube.com/Diego Fornalha. Se você estiver assistindo do YouTube, já pode ver outros vídeos que tem aqui no canal. Caso contrário, o que eu recomendo que você faça? Que você veja um tutorial ou pergunte até a própria inteligência artificial para isso, tá? E aí, se alguém que entrou aqui ou todos esses canais, estou tentando aqui a primeira live do ano e eu estou conectando várias outras streaming. Eu estou na Twitch, eu estou no YouTube e na Twitch eu botei como Cloud Agent SDK, porque eu quero falar muito sobre esse tema. Então, para quem está familiarizado, já dispensa essa introdução, né? O que eu vou fazer aqui? O que eu vou mostrar de passos iniciais para quem está começando no Cloud Code? Eu vou dar um barra aqui e vou mostrar que ele tem alguns comandos, tá? Vou dar um zoom um pouco maior para que todos consigam ver, quem está assistindo do celular também. Então aqui eu tenho já logo de cara dizendo qual que é o modelo que eu estou usando. Esse daqui é o modelo Sonnet 4.5, 1 milhão de token na janela de contexto. Tá? Eu estou aqui num plano, meu plano é o Cloud, e aí você tem que ter um plano específico para você poder utilizar inteligência artificial. Caso contrário, você não vai conseguir. Caso contrário, você não vai conseguir avançar muito sem estar pagando, porque você precisa dessa inteligência artificial, a não ser que você contrate algum outro roteador. Existem roteadores, eu já testei dois, que foi o GLM e o Minimax. Eu ainda vou postar vídeo lá no canal sobre isso, tá? E aí, se você tiver alguma dúvida também, eu vou tentar ver aqui como que eu organizo melhor a tela aqui do pessoal que tá assistindo no... Eu tenho o chat aqui do TikTok e tenho o chat também especificamente de todas as outros streams, né? Eu consigo ver aqui, eu vou tentar botar aqui no comentário. Mostrar, comentário, e aí eu consigo ver os comentários daqui. Beleza? E também vou chamar algumas pessoas para
assistirem aqui junto comigo. Até entrou um Cláudio Roberto na aula. Cláudio, seu nome é muito parecido com o Cloud Code. O pessoal até brinca que existe o Claudinho, que é nossa inteligência artificial. Então, se você não conhece, Cláudio, você tem que conhecer o Cloud Agent SDK. O Cloud Agent SDK, ele funciona na sua máquina, tá? E você também tem a possibilidade de utilizar diretamente do navegador, tá? Então, o Cloud Agent SDK, você pode criar um site para isso, ou você pode criar direto na sua máquina de forma local com o Cloud Code. Você vai ter que instalar a sua IDE. Eu vou tentar passar aqui aos poucos para vocês entenderem aí um pouquinho, né, um pouco do básico para quem não está familiarizado. Essa daqui é uma live que eu estou fazendo de meio que abertura da semana de lives que eu quero postar. Eu nem estou divulgando, nem divulguei em outros locais, mas aqui eu estou colocando no Instagram, na Twitch, no YouTube, e caso você queira assistir em tela cheia, no YouTube fica melhor, tá? Que aí você consegue ver a tela inteira, que eu vou mostrar aqui praticamente no TikTok, né? Que eu baixei o TikTok especificamente para fazer esse tipo de live. Eu até estava vendo como transmitir, depois eu vou ver isso, como transmitir do TikTok para outras redes, que eu vi que também dá para fazer isso, eu não sei como. Então aqui, vamos lá. Alguém falou aqui, né? Entrou a partir da publicação, a pessoa recebeu uma publicação e já recebeu aqui. Sejam todos bem-vindos. Lá no YouTube também é o mesmo login, os mesmos login que eu uso, que é o Diego Fornalha, para o YouTube e também para o TikTok. Então, se você quiser ver a live, quero ver do celular, pode botar lá no TikTok. Quer ver do computador? YouTube, que aí você vê em tela cheia. Vamos aqui para os comandos iniciais, os comandos básicos. Eu vou passar aqui para vocês no detalhe o que significa cada coisa, tá? Tem coisas novas aqui que a gente vai pesquisar junto, inclusive. Vamos lá. Primeira vez aqui no Cloud Code, você precisa entender o que são os barras agents. Quando você tem um barra agent, eu vou clicar aqui, você consegue ver que eu tenho um plugin adicionado. O que é esse plugin? Quando vamos supor que eu estou aprendendo alguma coisa e eu quero gerar um chat para testar os meus conhecimentos. Então, eu criei um plugin para fazer isso. E aí, basicamente, se eu quiser criar um novo plugin, eu posso em Create New Agent, né? Se eu quiser criar um novo agente, eu vou Create New Agent. Eu posso colocar isso a nível de projeto ou a nível pessoal, para que eu possa utilizar aqui localmente na minha pasta, especificamente. E aí eu vou criar um aqui em tempo real, ao vivo, para vocês verem como que se cria um agente de IA. Para você que quer dar o pontapé inicial, não sabe do que eu estou falando, pode pesquisar um pouquinho mais sobre os agentes de IA. Na prática, você vai ver aqui eu criando um. Vamos lá, eu vou botar aqui a nível de projeto, então ele vai ficar na minha pasta chamada .cloud/agents. Tá? Então, a nível de projeto, tem aqui a opção Generate com o Cloud, vou deixar ele criar com o Cloud, e vou pedir para ele criar um agente que ele possa, um agente, vamos ver o que a gente pode fazer. Ele pode pesquisar sobre o assunto em questão e trazer o que ele viu da web para mim. E com informações atualizadas, consigo entender melhor. Vamos tentar criar esse aqui e vamos ver o que ele dá. Porque a grande sacada é o seguinte, você vê o que ele vai gerar a partir do cloud e você lê exatamente, ao invés de você só jogar e usar, não, você vai precisar ler com atenção o que foi gerado através da IA. Ó, vamos lá, ele vai gerar
Ele vai fazer essa geração. Se você quiser deixar algum comentário, pode ficar à vontade. Eu tô aqui com a lista de comentários aberta. Eu nem sei exatamente se está no lugar certo. Então, se tiver algum comentário aqui, eu posso passar por ele. Eu acredito que meu áudio tá bom, né, para vocês. Vou até aproximar um pouquinho mais. Vou até aproximar aqui um pouquinho mais, que aí o som fica ainda melhor. Beleza, já apareceu aqui, tá? Eu posso continuar. All Tools. Eu posso, né, vir aqui em leitura apenas. Aí quais dessas tools, né, quais dessas ferramentas eu quero dar para o meu agente? Eu quero que ele tenha acesso a todas? Não, eu só quero que ele leia, tenha a ferramenta de leitura. Eu quero que ele edite, eu quero que ele execute. Eu vou pedir para ele ter acesso, não vou dar acesso aos MCPs e nem às outras tools. Quais apenas que ele vai ter? Apenas leitura, edição e execução das tools, tá? Na verdade, eu vou tirar tudo, tá? Vou tirar tudo, vou deixar ele sem, e aí eu posso até pedir para mostrar configurações avançadas. Aqui tem mais configurações avançadas, como clicar no Chrome DevTools, que são ferramentas que eu já tenho aqui no MCP. Então, eu tenho, além do Chrome DevTools, eu tenho 44 ferramentas, tá? Eu tenho muita ferramenta. Quando eu dei ESC, ele volta para a tela anterior. Então, é importante você ter esse entendimento quando for criar um agente. Aqui eu estou te dando um caminho. Talvez você já tenha utilizado o Cloud Agent SDK ou o Cloud Code, mas não sabe como criar um agente. Então, esse é um vídeo aqui bem básico para quem nunca criou, como que a pessoa vai fazer para criar o seu primeiro agente, tá? Aqui eu coloquei um exemplo bem bobo para ele buscar alguma coisa na internet e ele me deu essas opções, né? Eu posso especificamente pedir para ele mostrar opções avançadas do MCP para que aquele agente tenha acesso, ou simplesmente eu posso falar, ó, ele não vai ter acesso a ferramenta nenhuma, eu não quero que ele tenha nenhum tipo de tools. Aí aqui eu escolho, né? Eu quero que ele tenha um modelo mais simples, um modelo Opus ou um modelo Sonnet. Qual que é a diferença desses três? E em que momento você vai usar cada um? Primeiro, o modelo Sonnet é um modelo que é equilibrado. O modelo Opus é um modelo mais forte, ele pensa mais, ele demora, é complexo aqui, capacidades complexas, quando você quer que ele raciocine demais. Então, é interessante você sempre selecionar o modelo Opus quando você precisar de um agente assim. Ou o modelo que chama Haiku, que é um modelo que é rápido, e nesse caso aqui eu vou colocar o modelo mais rápido, tá? Você escolhe a cor do seu agente, você pode notar ali que ele vai mudar a cor. Eu vou deixar aqui green, gostei dessa cor. E aqui ele tem especificamente o que esse agente faz. Ele deu aqui alguma ideia do que esse agente pode fazer. Uma coisa que eu gosto de fazer, tem aqui embaixo, ó, pressione S ou pressione Enter para save. S para salvar ou edit, ou a gente pode editar. Se a gente quiser editar, a gente vai para a tela de edição. Vamos supor que já eu li, gostei, é isso mesmo. Aí eu vou mostrar como que você pode fazer para editar novamente. Vamos lá. Aqui eu tenho Create New Agent, tá? Eu posso criar um novo agente ou revisitar aquele que eu já tinha entrado. Aqui tem Web Research, que é aquele agente básico lá naquele modelo. Ó, o Dani entrou aí. Fala, Dani. Vamos gravar nossa live juntos, hein, pô. Já tem uma pessoa assistindo aí diretamente de São Francisco. Me fala aí. Coloca aí nos comentários de onde você é. Vamos seguir aqui, né? Desde o básico, eu quero que você aprenda essa parte aqui de agentes para você colocar no seu dia a dia, para você até conhecer, entender um pouco mais, caso você não utilize os agentes. Porque, como você viu aqui, eu só botei a descrição do que eu quero e aí ele simplesmente me devolveu. Até o Dani tá na live, ele deu uma ideia boa, ele falou, cara, eu peguei um insight. Se eu colocasse
minha live para vários locais. Aí agora eu tô testando, inclusive, eu botei na Twitch, no Instagram eu tentei, mas eu acho que eu não consegui não. E também LinkedIn. Só não consegui no Twitter porque tem que pagar o plano para você. Se alguém quiser pagar o plano e eu conectar a conta aqui, é uma boa. Tem que pagar o plano do X para funcionar. Mas tá rodando aí em várias, até no TikTok também tá rodando. Tem 55 pessoas vendo aqui no TikTok, eu nem imaginava que ia ter esse público aqui, mas é uma galera nova que pode conhecer lá o canal, youtube.com/, Diego Fornalha. Aqui eu vou mostrar aqui a continuidade, né? Eu tenho o Project Agents. Nessa parte de eu posso visualizar, editar e deletar. Por isso que e quando eu dei Enter, eu falei que você tem a opção de editar novamente, né? Então, não gostei do agente, quero desistir e vou deletar. Já pode clicar no Delete aqui agora mesmo, mas nesse caso aqui eu só quero visualizar mesmo, né? Então, eu vou aqui abrir no editor. A partir do momento que eu clico em abrir no editor, você já pode notar que ele abriu aqui do lado. Existem algumas teclas de atalho na IDE que você pode fazer, né, para aparecer. Eu até cliquei aqui o Command B para eu visualizar exatamente o que o meu pesquisador faz. E aí aqui tem detalhadamente. Ó, o Dani comentou aqui, ó, lá no meu Instagram, eu simplesmente abro a live pelo navegador, a do OBS. Aqui eu tentei fazer tô usando o StreamYard. Só um teste aqui, eu nem sei muito bem como funciona, até vou entrar aqui para ver se no Instagram transmitir. Eu botei a chave, mas eu, sinceramente, nunca fiz, então não tô ligado. Eu tava com uma preguiça, vou confessar pra você, tava com uma preguiça de começar a fazer live, mas aí, tipo, o Dani tá fazendo live, outras pessoas estão fazendo live, então eu acho que a comunidade, ela cresce muito quando o pessoal se junta, a gente pode fazer até uns collab no futuro, vai ser top. Eu até cheguei a criar um Instagram específico, que era o Agentes Integrados, mas eu tenho o AI Brasil Agent. Eu não consegui publicar lá do Instagram, mas eu vou tentar depois. Ó, o Zen Foco tá aí. Fala aí, Zen. Tem o pessoal da comunidade também, aqui no primeiro link da descrição, eu acho que, não sei, dos outros vídeos aqui no YouTube vai ter, né? Para o WhatsApp, especificamente. Então, eu abri um bate-papo lá, uma lista, um chat de bate-papo para trocar ideia. E aqui a gente vai dar continuidade aqui no nosso agente aqui, eu quero mostrar para vocês. Ó, Dani, o pessoal aqui depois tu tem que testar TikTok, tem um pessoal aqui, ó, 62 pessoas no TikTok. Então, ó, tem uma galera boa. Então, acho que ele comentou aqui, né, constância igual a resultado. Então, é isso. Meu objetivo, eu tô me esperando no pessoal que tem um setup top. Se eu mostrar aqui para vocês, tipo, montei tudo na hora que eu falei, vou testar, vou ensinar uma coisinha aqui e vou testar, ver como é que é. Mas obrigado aí, Dani, pela força e por estar acompanhando aí o canal. Aqui é o seguinte, você tem a opção de ler, né? É importante que você leia. Assim que você termina o teu agente de dar aquele start, pontapé inicial, você precisa ler atentamente para criar para você utilizar ele de fato. E caso ele tenha um resultado que não seja esperado, o que você vai fazer? Você vai editar, você vai voltar naquele arquivo lá que você, lembrei, será que se eu colocar isso assim, assado? Então, os agentes, eles funcionam, quando você cria um agente 100% por linguagem natural, é natural que ele não fique 100% no primeiro momento. Então, é importante que você dê uma atenção para deixar ele top. E aí, beleza, aqui, ó, você é um pesquisador web especializado em um agente de pesquisa. Depois até, inclusive, vou colocar um agente pronto já. Esse aqui eu criei mostrando aqui como criar. Mas o que eu acho mais legal é pegar agentes que algumas pessoas já usam no dia a dia. Então, isso é que é importante, né? Pô, por que aquela pessoa usa? Traz produtividade nela para quê? Então, isso é importante a gente pensar também. O agente sempre tem uma missão. Sempre vai ter uma missão. Você vai ter que dar um direcionamento para ele, um objetivo para que ele consiga um alvo, né? Um alvo para que ele consiga ter ali um êxito em algo. Ó, o Maicon Andrade, cheguei atrasado.
tô fazendo live aqui, Michael, de Cloud Code. Cloud Code. Se você quiser saber um pouco mais, tem outros vídeos aqui no canal. A minha ideia é colocar uma rotina de lives. Eu tô fazendo até tarde da noite, mas eu quero até pegar um horário que seja tranquilo. Mas eu vou diversificar, vou ver o que fica melhor. Tem até que eu tô fazendo no TikTok, tem até um pessoal aqui no TikTok que, que consegue colocar meta de lives, então eu vou tentar bater essas metas aí, ó. 3 horas e 33 é a primeira meta. Não sei se hoje eu não vou ficar isso não, mas eu pretendo fazer live e passar bastante conhecimento aqui nas lives. Então a gente tem o seguinte aqui, ó, a gente tem sempre um direcionamento, qual que é a missão que você vai dar para a gente, né? Quando esse agente é acionado, ele vai pesquisar profundamente sobre o assunto solicitado e trazer informações atualizadas. Qual é a dinâmica do agente? Esse agente, o interessante dele é que ele vai trabalhar numa outra janela de contexto. Ele não vai ocupar a janela de contexto principal. Explicando para quem é novo o que é janela de contexto, janela de contexto é utilizado especificamente para lembrar das suas ações, do que você anda fazendo. Aqui, ó, já estou usando Cloud Code, mas eu não estou usando, eu estou usando 40% da sua capacidade. Eu quero aprender a usar melhor. Se você quiser utilizar 100% da capacidade, você precisa usar os agentes, mas da forma certa. Aqui eu vou ensinar. Eu tenho alguns conteúdos também que eu gravo, e aí eu deixo privado. São muito mais objetivos, assim, não é uma live que eu converso com o pessoal. Então lá é para você aprender mesmo, colocar em prática e estudar, de fato, né? E entender ali os fundamentos. Aqui é um conhecimento que não deixo de forma tão organizada, mas você vai aprendendo em pedacinhos. Então, se você quiser aprender e saber um pouco mais, assiste outros vídeos aqui do canal, entra na lista de espera, pode me chamar lá no chat e aí a gente pode trocar uma ideia, que aí, dependendo de como a gente for fazer, eu posso até trazer teu projeto aqui e aí posso te indicar. Eu já fiz isso para alguns alunos, né? Eles me trouxeram como eles estavam usando o Cloud Code. E aí eu falei, cara, ó, tu não tá usando um MCP que talvez é necessário para determinado momento. Tinha um dev que ele é front-end, ele estava front-end Angular. Tem um MCP do Angular muito bom, e aí ele não estava usando. Aí aí ele passou a usar por conta disso. O conteúdo, entra aqui no canal, assiste os conteúdos gratuitos, não precisa assistir os pagos agora. Assiste os gratuitos, vê se você gosta dos assuntos, de como eu ensino, mas lá tem um curso de Cloud Code. Na verdade, esse conteúdo ele faz parte do acervo. Eu consigo explicar melhor no Macau, que aí eu falo especificamente disso, né? Que no acervo você tem vários tipos de conteúdo sobre Cloud Code. Então eu pego esses blocos, e aí eu não vendo o curso separado. A pessoa faz parte da comunidade e ela já recebe automaticamente. Então atualmente eu estou cobrando pela comunidade, tá, Michael? Aí falou que cria as coisas, mas eu posso melhorar. Então, todo dia sai uma oportunidade. E todo dia é uma oportunidade de você deixar o teu projeto melhor. Me conta aqui, você é um dev sênior, júnior, pleno? Como que você se considera desenvolvedor hoje? Continuando aqui, enquanto o Michael responde, a gente dá a missão especificamente para o agente. Tá? O agente, ele tem essa missão aqui agora, esse agente que a gente acabou de criar, que é trazer informações relevantes, apresentando de forma clara e objetiva em português. Então, se você programa em inglês, você já pode setar um arquivo que chama CloudMD e colocar lá para ele, ao invés de ele gerar o agente em português, ele já te gera em inglês, tá? Na minha experiência, quando você está utilizando 100% linguagem natural, é indiferente você usar inglês ou português. O inglês de você usar é bom porque você consegue praticar, né? Treinar o teu inglês. Eu acho isso fantástico. Bom, ainda faz... Tô no começo.
básico do front. Então, como eu te falei, né? Tem um MCP chamado, depois você pesquisa, MCP Angular. E aí você consegue, inclusive lá na comunidade tem um guia. Eu disponibilizei um guia para a pessoa instalar. Ela pega o arquivo, joga para o Cloud Code, joga o link do MCP. E aí o Cloud Code instala sozinho. Eu acho que se você, até se você colocar no Cloud Code direto, ele já vai funcionar. Processo de pesquisa. O que esse agente ele faz? Ele identifica claramente o assunto principal, subtópico, determina o nível de profundidade necessário, identifica se há aspectos específicos que o usuário possa entender melhor, usa a ferramenta Brave. Então, aqui ele já está falando que é para usar a ferramenta Brave Search. Então, eu acho que isso daqui não faz tanto sentido. Eu acho que vale a pena ele usar a ferramenta nativa WebFetch. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui ele mostra o .md, mas eu estava lendo ali em Markdown mesmo, que fica mais fácil. Ele é criado exatamente aqui, ó. Ele é criado exatamente aqui, ó. .cloud/agent. Então, quando eu clico aqui, ele já... E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui no Cloud Code o seguinte, eu vou arrastar para cá, certo? Vou até abrir um novo. Eu tenho um alias que se chama Cloud Ultra. Se você quer tornar mais avançado o seu Cloud Code, é importantíssimo que você entenda isso, tá? Tem aqui, ó, Cloud, que é o alias para você até botar o bypass, que é o modo permission, que ele não te pede permissão toda vez, e você não precisa ficar dando enter, enter, enter. Então, esse é um modo full para você usar deliberadamente. Eu recomendo você pegar uma sessão para usar deliberadamente, não precisa ser sempre, tá? Aqui eu estou utilizando na ideia do cursor, perguntaram aqui no TikTok. Essa ideia aqui é do cursor. Eu vou mostrar aqui, ó, que eu vou trazer para a janela de contexto aquele arquivo. Então, exatamente, eu puxei o arquivo, joguei ele aqui, e aí ele vai ler o arquivo. Essa daqui, esse read, é uma ferramenta nativa, tá? Então, é uma ferramenta nativa. O que você pode fazer? Você pode utilizar esse Web Search. Ele até identificou, ó, e aí eu posso falar aqui com ele. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando uma linguagem que eu posso falar aqui com vocês, e naturalmente ele já pega aqui, ó. Ele já funciona aqui. Então eu vou falar aqui o que eu quero. Eu vi aqui que você falou sobre Brave, mas eu não estou usando Brave. Eu gostaria de usar o WebFetch. Qual que é a ferramenta que o Cloud Code usa, que ele poderia usar para o meu agente? Isso daqui é uma baita dica também, você usar uma ferramenta de voz. Eu sei que quem tem Mac é nativo, mas eu estou usando uma outra que se chama Whisperflow, tá? Então é a Whisperflow que eu uso. É uma baita dica, uma dica muito boa para você utilizar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, vou esticar até lá em cima para a gente visualizar melhor. Beleza, aqui eu tenho, ó, deixa eu verificar as ferramentas. O Cloud Code tem duas ferramentas disponíveis, a Web Search e a Web Fetch. Qual a diferença do Web Search para o Web Fetch? O Web Search ele faz buscas na web e retorna resultados de pesquisa. Já o Web Search faz isso, né? Ele faz a busca e retorna resultado. Já o Web Fetch ele faz a busca do conteúdo de uma URL específica e processa com o IA. E aí, quando eu apertei aqui para ele falar, foi o seguinte, eu pedi para ele me explicar a diferença e também quais que tem. Ele falou que tem essas duas. O agente que você menciona usa Brave no prompt, mas isso parece um erro. Para vocês verem algo interessante, né? Ele criou com erro, e isso é muito comum. E isso amarra a ponta que eu falei, cara, não confia 100% naquela geração que ele deu. Você tem que ler. Você tem que ler, não adianta. Ah, eu quero fazer 100% pelo Vibe Coding. Consegue fazer. Mas, no momento, não dá para você delegar essas partes iniciais.
que são fundamentos, como, por exemplo, criar um agente. Nunca você deve criar um agente, é uma regra. Nunca você deve criar um agente e usar esse agente sem saber o que ele faz. Eu acabei de mostrar aqui que o agente, ele errou. O Cloud Code errou. Não porque ele é burro, foi porque eu não pedi explicitamente. Então, eu tenho parcela de culpa. Eu sei que eu poderia ter falado, olha, usa ferramentas do Cloud Code. Aí, isso, eu botei um prompt simples, explicando, justamente para mostrar para você que quando você faz uma busca, quando você digita alguma coisa para criar um agente ou criar alguma coisa com inteligência artificial, você precisa fornecer ele de contexto. Quanto mais contexto ele tem, mais assertivo ele vai ser. Então, ele não tinha essa informação e ele não, na base de dados naquele momento, ele alucinou. Então, a alucinação é muito comum na inteligência artificial hoje em dia. Eu tenho certeza que daqui a 3 anos não vai ter alucinação, já vai ter tecnologia suficiente, necessária para não alucinar mais. Talvez você pode até escanear teu cérebro e colocar ali daqui a 3 anos. Eu viajo essas teorias assim do que pode ser no futuro. Mas enfim, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que aqui tem, tô vendo aqui no Instagram que ele tem, tá mostrando na prévia, né, como fica aqui no Instagram, mas eu nem tô transmitindo no Instagram. Depois eu vou tentar, eu vou testar uma semana essa plataforma aqui de stream, mas depois eu tenho quase certeza que vou migrar para o OBS. Mas eu tô surpreso que o TikTok tá funcionando legal. O agente que menciona tem o Brave. E aí eu posso mandar já uma outra mensagem aqui. Eu falei assim, ó. E aí sempre você fala, duas coisas que você tem que fazer com um agente de IA. A primeira é questionar ele. Você vai questionar ele ao máximo. O que seria questionar ele ao máximo? Você precisa fazer exatamente o que eu fiz. Cara, eu li aqui tal coisa e não tá legal, não. Agora eu vou fazer outros questionamentos. Vou fazer outros questionamentos. Como eu encontrei algo de errado, eu vou mandar uma outra mensagem similar. Vou falar assim, ó. Já que você viu um problema aí, que é usar o Brave, isso é um tipo de alucinação, certo? Eu imagino que você possa ter alucinado para outras coisas. Você poderia ver o que possivelmente você alucinou do texto e me trazer? Isso vai fazer com que você não precise ler mais muito do texto que tinha lá no agente, e aí você vai ser muito mais assertivo agora. Então, ó, o agente que você tem menciona Brave, né? Mas a gente vai usar aqui. Inclusive eu falo assim, ó, pode corrigir remove o Brave e coloca os que são nativos do Cloud Code especificamente. E você pode mandar junto, não tem problema, tá? Eu acho que não faz diferença. Se você mandar junto aqui, não tem problema. Ó, você está absolutamente certo. Se eu alucinei, parará. Já corrigiu aqui em cima. Enquanto ele corrige ali, a gente vai lendo aqui. Problemas encontrados. Ó, Web Search deveria ter. As tools estão vazias. Não é, tá vendo que não é um problema? Mas ele já identificou, não tem nenhuma tool aqui. Mas eu acho que foi quando eu selecionei lá, não é para selecionar nenhuma tool. Mas aqui tudo bem, ele não sabe o processo lá desde o início, mas eu poderia falar. Lá no início, tarará, eu selecionei, não sei o quê. Mas sempre fica pensando assim, cara, o que eu não falei que eu deveria ter falado? Sacou? Então acho que isso é importante. Ó, o CloudMD diz que para não colocar emoji, para ter menos complexidade, ó, problema. Eu especifiquei no meu cloud.md para ele não colocar emoji. E o maldito aqui do já vê que não respeita, né? Não respeitou. Quando você cria o Cloud, o agent. Mas ele fez a correção dele, aí a gente consegue ver aqui as correções, colocou na tool Web Search, Web Fetch, ele colocou aqui para usar a ferramenta correta,
Ele fez um resumo aqui executivo, ele até só tirou os emojis, parece, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Usa esse agente, agora a gente vai testar. Melhor, antes de testar, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, Cloud Ultra NC, que é mais garantido quando você reinicia a sua sessão. Quando você reinicia a sessão e pede para ele usar, usa o Cloud Agent, usa esse agent para pesquisar o que significa, um pouco na internet, sobre Cloud Agent SDK. SDK, né? SDK. E aí a gente vai, vamos ver se esse Cloud Agent, esse subagente, que se chama Web Research Assistant, que é um assistente, e aí, como você pode ver, ele vai lá na Web Search e pesquisa. Cloud Agent SDK 2026. Algo legal que eu adicionei, esse 2026, ele é um hook. Eu coloquei um hook lá no meu Cloud, no meu principal. Esse hook, ele sempre vai pegar as notícias ou coisas de 2026. Ele sempre vai priorizar essas notícias mais recentes. Então, isso é um hook. Antes de qualquer coisa, toda vez, e eu ainda vou falar sobre hooks aqui, mas vale a pena ter um tempo só para falar dos hooks. Muita gente não usa. Estou mostrando aqui para vocês como que eu tô usando um agente, né? Um agente eu criei aqui do zero, mostrando para vocês. Esse daqui é o Web Search Assistant. Ele entrou na página da Anthropic, tá 200 ok. E aqui a gente vai ver especificamente. Vou usar o agente Web Search Research Assistant, que acabamos de corrigir para... Beleza, vamos lá. Vamos ver aqui o que ele trouxe de informação. Ó, o agente Web Research, ele funcionou corretamente com as ferramentas que a gente trocou aqui, a gente fez essa mudança. O que é? É uma biblioteca da Anthropic. Ela tem em duas opções, ela tem em Python e em TypeScript. Ela permite construir agentes autônomos que podem executar tarefas sem a intervenção humana, como ler arquivos, executar comandos, buscar na web, editar código e etc. Vou até mandar aqui. Responda como se fosse uma conversa curta. Eu falo alguma coisa pequena e você me devolve um texto curto. Não precisa mandar um texto longo, não, a partir de agora. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre esse conteúdo que ele trouxe para a janela de contexto. Se a gente quiser saber quanto de janela de contexto a gente já está conversando com ele, eu vou botar o /context. Tá? Tem muita gente que também não usa isso, é o context. No /context eu consigo ver especificamente que eu tenho 1 milhão de tokens na janela de contexto. Tá? Eu trouxe aqui, eu tenho 1 milhão de tokens na janela de contexto e estou usando 10%. Tá? Conforme o tempo for passando de conversa, ele vai me falando aqui. Inclusive, eu vou até falar para ele. Ó. Eu notei que você trouxe muito pouco de Cloud Agent SDK para a janela de contexto. Eu acredito que 10% pode ser problemático, porque não tem toda a informação necessária que eu preciso. Vamos ver o que ele vai responder com isso aí. A partir de agora eu falei que para ele me responder algo bem curto, né? Então vamos ver se ele vai funcionar. Quando eu mandei aquele prompt, ele até foi direto. Ele falou assim, ó, você tem razão. O agente retornou as informações, mas não ficaram persistentes no meu contexto, de forma acessível. Aí, a partir daqui, eu vou melhorar o meu agente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, tá vendo que é uma escalada, um passo a passo? Eu vou escalando. Ele tá falando que, cara, você tem razão, não tá persistente aqui na janela de contexto. Quer que eu faça o quê? Eu quero que ele melhore. Quero que ele melhore esse subagent. Faz o seguinte, usa o meu subagent, né, para ele ir atrás de informações de como melhorar o subagent.
porque é disso que eu preciso. Eu preciso de um subagent tão bom que ele pega todas as informações necessárias e coloca aqui disponível para que eu consiga ver, né, na minha janela de contexto, para que eu não tenha problemas de alucinação novamente. Ó o Paz aí. Fala, Paz Felipe, beleza? Vamos lá. Ó, no meu contexto, vamos lá, tá rodando aí o Web Research de novo. Ele vai agora pesquisar sobre Cloud API Agent Persistent. Eu acho que, não sei se o Felipe estava aí antes, mas eu mostrei aqui desde o zero nessa live como criar um agente. Se você não usa agente, ele é importantíssimo. Eu estou passando aqui desde um passo a passo, um pouco do que eu já aprendi utilizando, né, na prática, e eu não sou o dono da verdade. Se você quiser falar a forma que você usa hoje o Cloud Code, deixa aqui nos comentários também, vai ser legal saber, beleza? O Cloud, eu criei esse agente chamado Web Research Assistant, olhei aqui e vi que ele não me trouxe as informações corretas. Aí eu falei, beleza, cara, tá faltando aqui uma informação, porque eu já tenho um certo conhecimento de como funciona o Cloud Code. Então, quanto mais você souber a ferramenta que você está usando, mais cirúrgico você vai ser para melhorar, para modificar alguma coisa, tá? E aí, eu pedi para ele trazer mais informações para a janela de contexto, porque eu vou melhorar esse agente a partir disso. É um agente super simples, um agente que ele faz pesquisa. A gente entendeu que tem duas diferenças básicas. A primeira diferença é sobre Web Search e Web Fetch. Ele falou aqui especificamente. Eu nem li essa parte, mas ele deu um resumo do Cloud Agent SDK, que, em outras palavras, o Cloud Agent SDK, ele faz a mesma coisa que o Cloud Code, só que ele funciona web. Foi renomeado de Cloud Code SDK. Principais recursos: 9 ferramentas integradas. Então, ele já vem com as ferramentas nativas de Bash, que são leitura, escrita, edição, Blob, grep, Web Search, Web Fetch e Ask User Question. Esse daqui eu não tô lembrado o que é Ask User Question. Vou até botar aqui, vai ser minha próxima pergunta. Sistema de hooks para customização, subagents especializados, integração com MCP. Então, você vê que, além das ferramentas nativas, ele tem acesso aos hooks, aos subagents, aos MCPs, controle fino de permissão, gerenciamento automático de contexto. Então, você ganha tudo isso. Eu tenho um projeto aqui, até vou fazer uma outra live falando só desse projeto especificamente. Então, para a gente encerrar, vou encerrar isso daqui a 2 minutos, tá? Então, fica aí que ainda tem coisa. Olha, pronto. Agora a gente trouxe muito mais informação detalhada. Como criar agentes, memory tools para persistência de contexto, structure, outputs, com JSON schema, técnicas para evitar perda de contexto, hooks, logins. E eu vou falar, quer que aplique essas melhorias para o seu agente? Sim, eu quero que aplique todas essas melhorias para o meu agente, utilizando que tenha sinergia. Eu quero que ele funcione bem de uma forma que ele possa identificar se no momento do uso, se ele está tendo algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade. E ele mesmo pode se consertar, pode se melhorar. Então, ele vai ter essa habilidade dentro dele. Aqui você não falou sobre skills, né? Pode implementar, deixar ele melhor? E aí, eu vou querer saber também, depois, sobre as skills. Você falou que tem hooks, você falou que tem... quando você falou de subagent, né? Aí agora eu quero saber especificamente sobre as skills, tanto no Cloud Code quanto no subagent. Me detalhe um pouco mais e pode implementar essas melhorias. Se eu botar aqui /context, ele já vai mostrar outra quantidade
de tokens na janela de contexto. Infelizmente, já foi 2 minutos, é muito rápido, né? O tempo passa mesmo. Ó, já estamos 50 minutos em live. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você nunca não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Vai ser muito legal aí ter você como inscrito. São 00:30 em ponto. Vou deixar aí vocês dormirem. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí por quem comentou. Eu vou deixar ele trabalhando. Talvez na próxima live eu vou mostrar para vocês. Assiste os outros vídeos aqui do canal, vocês não vão se arrepender, tem vídeo muito legal aí. E eu vou trazer alguns vídeos aí, no formato dos vídeos antigos. Tô desde o ano passado sem gravar. Eu gravei em dezembro, né? Mas vou começar a voltar aí, foco total aí para trazer conteúdo para a gente aprender junto e crescer junto, com certeza. Valeu, pessoal. Muito obrigado por estarem aí. Vejo vocês amanhã. Hoje, na verdade, né? São 00:01. Abraço, tchau, tchau.